Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá pessoal, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Estamos aqui para mais uma edição do IDED Podcast, hein? Meu nome é Maicon Barreto e hoje estou aqui no papel de apresentador para levar vocês a edição 98 do programa, hein? E usando um pouco mais do dialeto dos últimos dias, né? Tempos de eleição e tudo mais, temos uma bancada diferente aqui para hoje, hein? Tá comigo o Bruno Starling para comentar tudo que tá rolando aqui, hein, Bruno? Boa lá! Boa noite, Maicon. Boa noite, pessoal. Bora comentar aí sobre nosso jogo contra o Vikings. Mais uma derrota no nossa temporada, mas bola pra frente que tem muita coisa aí pra gente comentar. Eu acho que houve algumas melhorias aí no nosso time. E também tem aqui com a gente aqui novidade em time, hein? Lucas Andion aqui vai poder dar seus pitacos aqui sobre os Saints, hein? Fala, Lucas. E aí, Maicon, Bruno, ouvintes do IDED Podcast, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeira participação nessa temporada, participei já de umas 3 ou 4 vezes nas temporadas anteriores, mas é sempre bom estar aqui conversando com vocês, falar com vocês. É uma pena só que a gente vai falar para literalmente dar porrada no time, né? Porque de fato, por mais que tenha uma coisa ou outra que tenha melhorado, a gente ainda tem muito a melhorar, principalmente nossos treinadores que estão tirando a gente do sério. É isso aí, hein? Muito espaço pra gente dar uma cornetada aqui hoje, hein? E aí, pessoal, sempre bom lembrar vocês aí que para poder acompanhar os conteúdos do Saints Brasil por diversos canais, hein? Então, vários, né? No Twitter a gente tá lá no @SaintsBrasil09, a gente também tá no Instagram, no @MundoUDED, e o podcast tá por todo lugar, hein? Você pode acompanhar no seu agregador de podcast favorito. Siga a gente aí nos nossos canais, não perca nada, e vamos para mais um, hein? Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. E hoje vamos falar aqui do responsável pelo 1-3, né? A nossa terceira derrota na temporada, né? O Saints jogou lá em Londres, dessa vez como mandante no estádio do Tottenham, no Tottenham Hotspur Stadium, contra o Minnesota Vikings, né? Que é um time também que está sob nova direção e tudo mais. Veio, infelizmente, mais uma derrota, né? Derrota para o Vikings agora por 28-25, com tons de crueldade no fim do jogo, né? E só trazendo alguns números bem importantes para a gente poder levar, né? O Saints, no jogo de ontem, por exemplo, que vinha sendo um problema, né? O ataque, ontem, Andy Dalton conseguiu levar o time de forma razoável. Teve um desempenho de 236 jardas, com bom aproveitamento de passe de 20 acertados, de 28 tentados, um touchdown e uma interceptação. Teve um rate de 108.6. Eu acho que é bom também ressaltar o ataque terrestre que funcionou muito bem, né? O Saints ontem teve 111 jardas, média de 4,1 jardas por corrida. Então, o ataque, a gente conseguiu ver um pouquinho de melhoria, apesar dos pesares, né? Enquanto o Vikings também teve o Kirk Cousins, que teve um bom jogo, né? Conseguiu 25 de 38, 273 jardas, um touchdown lançado e uma interceptação. Teve também seus problemas com pressão, teve 3 sacks sofridos no jogo de ontem. E o Saints conseguiu segurar, de certa forma, o ataque terrestre do Vikings, né? Dalvin Cook foi o principal corredor do time, com 20 tentativas de corrida com 76 jardas. Só que o problema do Saints na partida de ontem, eu acho que foi Justin Jefferson, o wide receiver de Minnesota, teve 10 recepções para 147 jardas. Então foi um cara que foi uma pedra no sapato da equipe ontem.
A defesa do Saints, né, conseguiu uma interceptação com o Tyrann Mathieu ainda no início da partida, né, foi um dos bons momentos da equipe, e o pass rush também funcionou um pouco melhor em relação aos jogos anteriores. Ontem foram 3 sacks do time de Nova Orleans, Cameron Jordan teve meio sack, Kentavious Street também chegou a anotar um sack, Marcus Davenport também ontem entrou na galeria dos jogadores que fizeram sack pelo Saints, e também Demario Davis, que segue atormentando pela defesa. Eu acho também que é bom ressaltar um dos grandes momentos da partida, que foi o Will Lutz, né? Teve 2 tentativas de chute de field goal, ambas acima das 60 jardas, né? Ele acertou um de 60 jardas e errou de 61, quando a bola bateu 2 vezes na trave. Mas vamos começar assim com um aspecto geral do jogo, na opinião de vocês. Bruno, o que você achou de ontem? O que você viu de pontos de melhoria? O que ainda o Saints tem como dificuldade que foi apresentado no início da temporada e continua aparecendo? Conta um pouco mais pra gente da sua percepção da partida de ontem. Michael, vamos começar pelas dificuldades que permanecem. Para mim são 2 pontos principais aqui: turnovers e as faltas. Ontem foram 10 faltas e mais de 100 jardas cedidas em faltas. Acho que foi a pior partida do Saints com relação a esse quesito. Uma coisa que veio incomodando muito, né, os nossos torcedores, né, desde a primeira partida, que a gente cometeu muitas faltas, e são faltas em momentos cruciais do jogo, né? A gente pode até falar um pouquinho mais para frente aí a respeito disso, né? Mas ontem também a gente contou um pouco com a colaboração da arbitragem, que marcou uma falta em um momento crucial, na 3ª para 10, na 3ª para 9, num passe incompleto, que marcou um illegal contact, se não me engano, do Tyrann Mathieu na linha de scrimmage, cara. Uma coisa absurda. Acho que foi um illegal raise to the face, sendo que a mão dele foi no ombro do cara, do jogador do Vikings. Mas enfim, o segundo ponto que acho que a gente precisa muito melhorar são os turnovers, né? Para variar, a gente perdeu a batalha dos turnovers, que foram turnovers cruciais também. Foram turnovers dentro do campo de defesa. Uma no finalzinho do primeiro tempo, pelo Andy Dalton, que sofreu um fumble. E a outra no início do 3º quarto, que o Deontay Harty sofreu o fumble na linha de 40, 45 jardas, se não me falha a memória. Mas aí vem um aspecto positivo, né? A nossa defesa ontem realmente sofreu, como você disse, aí, com o passe com o Justin Jefferson, o wide receiver dos Vikings, mas foi uma defesa ontem que, apesar de tudo, conteve o Dalvin Cook e o jogo corrido, e foi aquela defesa tradicional de bend but don't break, né? Os Vikings chegavam na red zone, mas não conseguiam, né, depois do primeiro drive, não conseguiram pontuar até o 4º quarto, não conseguiram fazer um touchdown até o 4º quarto, né? Então a defesa, mesmo tendo que se passar mais de 32 minutos em campo, conseguiu segurar o ataque dos Vikings e evitar que saíssem touchdowns de maneiras repetidas, né? Fazendo com que o Vikings optasse por field goals, e isso manteve os Saints no jogo, né? Então, ou seja, nossa defesa continua sendo um ponto de equilíbrio do time, mesmo não tendo um dos seus melhores dias. Já houve jogos em que esteve melhor, especialmente contra tanto a Bay, né? A defesa foi o melhor jogo da defesa, mas ontem também, mais uma vez, a defesa manteve o time no jogo, e ontem contou com um ataque que mostrou melhorias. Eu queria ressaltar o nosso ataque terrestre, que teve de volta o Latavius Murray. Daqui a pouco a gente conta, né? Acabamos de receber a notícia aqui que ele saiu, né, do practice squad, vai para Denver, se assinou com Denver. Lamentável isso acontecer, mas enfim, eu gosto muito dele. Eu acho que ele é um cara que corre com muita força ali, e a gente está precisando disso, porque se não me engano, eu acho que o Mark Ingram não está correndo com a mesma força e intensidade que ele correu ontem, que o Latavius Murray correu ontem. Mas eu também gostei ontem da nossa linha ofensiva, que deu mais tempo para o Andy Dalton lançar a bola do que vinha dando para o James Winston. É uma linha ofensiva que está desfalcada, né,
do Andrews do lado esquerdo, especialmente, do Andrew Speed, nosso left guard, e do Trevor Penning, nosso calouro ali, que teoricamente seria nosso left tackle titular. Mas é uma linha ofensiva que tem mostrado melhorias do primeiro para o segundo jogo, do segundo para o terceiro jogo, e eu acho que ontem foi o melhor jogo da linha ofensiva. Eu acho que são esses os pontos negativos e positivos que eu tenho para levantar aqui inicialmente, na minha impressão geral do jogo aí. Meu querido Michael. Boa, Bruno. Deixou totalmente aqui a partida pra gente. Eu concordo com você com a questão das faltas. Realmente, acho que não é nenhum problema que foi visto ontem. Acho que é desde o início da temporada, né? O Saints ontem, inclusive, foi mencionado na transmissão brasileira que é o pior time da NFL atualmente e com a questão de faltas. É o time mais indisciplinado da liga. Então, é um cuidado que o time precisa ter até para os próximos. A gente vai entrar um pouco mais nisso ainda, tá esse teminha aqui bem separado para a gente poder falar. Lucas, o que você tem para falar do jogo de ontem? O que você acompanhou? O que você gostou de ver? E, obviamente, o que você não gostou de ver, porque acho que isso tem muito mais pontos para a gente poder ressaltar. Me passa um pouco da sua visão geral da partida de ontem, Lucas. Vamos lá, Maicon. Eu acho que no nosso grupo lá, eu já deixei muito clara a minha opinião sobre James Winston, principalmente nesse início de temporada, que ele está machucado e afins. O que eu gostei de ontem foi ver que a gente tem capacidade de ser um ataque melhor, se melhor gerenciado pelo comandante do ataque. A gente teve ontem um jogador que ele é conhecido na carreira por ser um cara mais game manager, e ele fez esse trabalho. Ele teve um percentual de passes completados acima de 70%, ele teve lá suas 250 jardas, ele não teve turnover, ele fez o touchdown. Ele conseguiu dar vazão ao time. E aí, até falando um ponto que o Bruno tocou aqui da OL melhorando, eu de fato não vou saber dizer com toda a certeza do mundo, mas a impressão que eu tive assistindo esse jogo é que a OL também melhorou por dois motivos. Primeiro, por ter um QB que sabe fazer ajuste na linha, que é uma coisa que o James Winston já mostrou não saber fazer, e que é muito importante para um quarterback saber fazer. E também um quarterback que tem um pouco de release um pouco mais veloz. Isso que eu senti, muita conexão de tiro rápido, pouca tentativa de ficar explorando o fundo do campo, e sim de tentar ganhar jarda a jarda. A derrota de ontem foi uma derrota que poderia ter ido para os dois lados. A nossa defesa, de fato, segurou bastante, mas aqui fica uma coisa que e aqui, sem querer falar mal da nossa defesa, acho que a nossa defesa tem deixado a gente vivo em todos os jogos, isso é muito claro. Mas eu começo a me preocupar com alguns indicadores da defesa, que é a primeira batalha de turnovers, obviamente puxada aí pelo ataque, que o ataque está deixando tudo a desejar, mas eu estava vendo uma estatística aqui que a gente está em 30º na batalha de turnovers com -7. E esse -7 ele é gerado não só pelo ataque, mas também pela falta de turnover forçado pela defesa. A gente não está forçando interceptação, criando cenários de interceptação. A gente está entre os piores times atualmente em sacks, apesar de ontem a gente ter melhorado, a gente ter feito 3 sacks. Mas a gente também não está forçando muito sacks, que é uma coisa que, por mais que não seja um turnover, é perda de down, é perda de jarda, que gera normalmente perda de down. Então, eu acho que a defesa ela nos deixa em campo, fato, mas sabe aquela sensação que eu tenho às vezes é que, comparando inclusive ano passado, eu tenho a sensação que a defesa ela está menos clutch, ela está de fato deixando a gente em campo, deixando com a gente possibilidade, mas menos clutch de ser aquela defesa que consegue resolver quando o ataque não está resolvendo. Ela consegue manter a gente vivo, mas não mais necessariamente resolver quando o ataque não está resolvendo. Então fica esses dois pontos que eu acho que é muito que eu queria ressaltar em relação ao jogo de ontem. O que de fato positivo, eu acho que a gente tem tudo a melhorar no ataque. Negativo, eu acho que a defesa precisa ser um pouco mais clutch. E para mim um grande negativo, e aí não só desse jogo, mas da temporada inteira, com certeza, é o fator de como a gente está com bad coaching. Assim, é um negócio que
tá me tirando o sono assistindo o jogo dos Saints. Essa questão de quantidade de faltas, essa questão de perder batalha de turnovers, é tudo bad coach, pessoal. E de fato, se um dia eu falei mal do Sean Payton, me desculpa, Sean Payton, eu estava errado. É bem isso, é bem isso. E eu queria até começar pela questão das faltas mesmo, né? Porque tô aqui olhando um ranking aqui do NFLpenalties.com e eles, obviamente, tem o jogo de São Francisco e do Los Angeles Rams que tá rolando agora no momento que a gente tá gravando o podcast. Mas o Saints hoje é quem lidera essas estatísticas de faltas contra, por exemplo. São 34 faltas marcadas com 319 jardas sofridas. Sofridas não, cedidas, perdão. E isso vem sendo um problema, né? Mas eu queria levantar um ponto que eu acho que é uma questão de coaching, mas também é da falta de experiência desse coaching staff. Porque, querendo ou não, obviamente ninguém fala isso no Saints ou a mídia nem que retrata o time na cidade, ninguém pontua isso, mas é uma espécie de reformulação. Você tá tirando, você tirou não, né? O Sean Payton resolveu aposentar. Então, é um cara que estava 15 anos na equipe e resolveu sair. Então, tem uma espécie de reestruturação e às vezes isso também pode ser transferido para uma exibição dentro do campo. E eu acho que esse é um dos principais pontos que o Saints vem cometendo, tanto na questão das faltas, quanto também na falta de produtividade do ataque. Mas em relação às faltas, assim, qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que é realmente a questão do coaching ou é uma indisciplina de certos jogadores que atuam na equipe que ainda não souberam se adaptar aos novos critérios de arbitragem que estão sendo adotados esse ano? Qual que é a opinião de vocês nesse sentido? Ô, Bruno, começa com você, por favor. Michael, eu acho que pode ter coisa do... Pode ter não, com certeza tem falha do nosso staff técnico aí, né? Mas isso não vem dessa temporada também não, cara. Essa quantidade enorme de faltas. Mesmo com o Sean Payton em 2020, se não me engano, a gente tinha, em algum momento da temporada, assim, acho que logo no início da temporada, a gente tinha um dos times mais faltosos da temporada de 2020, e 2021 não foi tão diferente assim não, foi um pouco melhor, se não me engano. Isso eu tô tirando da memória, tá, gente? Eu posso estar equivocado entre 20 e 21, mas eu lembro que foi 2020, foi uma temporada que pra mim, acho que pra todo mundo é inesquecível, aquela temporada sem ninguém nos estádios, tal. Os Saints era um time muito faltoso, ou seja, também tem muito da indisciplina dos próprios jogadores, né, do nervosismo, da ansiedade e tudo mais, mas realmente eu também vejo isso aí com o dedo de treinador, sabe? Uma falta de pulso, uma falta de energia da parte deles, não sei. Eu não tenho tanta capacidade de olhar esse aspecto com relação ao treinador. Mas eu concordo com você também, Michael, no sentido de que, embora não seja um staff novo, completamente novo para o Saints, né? O Pete Carmichael estava aí, já está aí há bastante tempo, mas o Dennis Allen, ele tinha os olhos para defesa apenas, cara. E a defesa continua, né, certinha. O nosso problema é ajeitar o ataque ali e ajeitar com relação às faltas, cara, do ataque e da defesa. As faltas do ataque contra a Carolina minaram o nosso jogo contra a Carolina. E ontem foram as faltas da defesa. Ou seja, é um problema geral, né, das faltas ali. Não é só da defesa do ataque, ou seja, e o Dennis Allen vai ter que tomar uma atitude com relação a isso, não apenas com relação à defesa, porque hoje ele é o head coach, nosso treinador principal, então ele tem que tomar uma atitude com relação a isso, e isso passa, sim, pelas mãos dos treinadores, mas o treinador não tá jogando, né, cara? Tem que provocar essa disciplina e cobrar essa disciplina, mas os jogadores têm que colaborar nesse aspecto, né? Quem cometem as faltas são eles. Enfim, e às vezes a arbitragem também. Ontem sinceramente, eu fiquei muito puto com aquela marcação da falta do Tyrann Mathieu. Já falei isso aqui, né? Eu acho que hoje. Mas enfim, eu fiquei indignado na hora que eles marcaram aquela falta. Mas é isso, cara. Eu acho que tem tanto o aspecto do bad coaching aí. Concordo com o
Lucas já falou, e concordo com você também da questão de ser uma espécie de um pouco de novidade ali, estão aparando as arestas ali, ou seja, a gente tem que dar um pouquinho de tempo para esse pessoal. Assim, já são 4 rodadas, né? Já são 4 semanas, mas enfim, a gente tem que ter um pouquinho de paciência ainda, sei lá. Vamos ver como é que vai ser esse jogo contra o Seahawks, que pra mim é crucial para o resto da temporada aí, para ver como é que vai ser. Se nós vamos disputar alguma coisa, tentar uma vaguinha de wild card aí, ou até mesmo, sei lá, né? A divisão tá bem aberta ainda, né? Vamos ver. Sobre essa questão das faltas, eu acho que é importante aqui. Eu sou um cara muito de número, então eu gosto sempre de olhar essas coisas. E sobre o ano passado, Bruno, a gente teve 98 faltas que geraram 811 jardas. Isso dá uma média de 47 jardas por jogo. Esse ano, a gente já tem 318. Tá dando uma média de 79 jardas por jogo. 79 jardas perdidas por jogo por causa de falta. É um crescimento de 68%, galera, de ano contra ano. É muito bad coach nesse sentido, porque isso é disciplina. É disciplina que eles aprendem em treinamento, e no momento do camp, enfim. E o que eu sinto é falta de disciplina mesmo, é falta de atenção, disciplina, que como qualquer esporte, você aprende treinando. E aí, um ponto que eu acho que é importante é que, assim, por mais que o Dennis Allen ele seja novo, digamos assim, ele tenha pouca experiência como head coach, apesar de já ter passado pelo Oakland Raiders no passado, ele tem muitos anos de liga. Ele tem muitos anos sendo defensive coordinator. Ele não é uma pessoa que veio da universidade, não é uma pessoa um novato de 30 e poucos anos. Não, ele é uma pessoa que está na liga há quase 2 décadas. Para mim não é justificável falta de experiência para o que está acontecendo, de verdade. Eu acho que é muito mais... Não sei, eu acho que, em resumo, a minha sensação é que minimamente Dennis Allen começou com um pé muito errado na gestão do time essa temporada. E é importante a gente pontuar essa questão do pé errado que o Dennis Allen começou, porque eu quero trazer para a pauta aqui agora a gente falar um pouco do ataque do Saints, né? Que acho que é muito notório que isso vem sendo o calcanhar de Aquiles da equipe. Desde a semana 1, inclusive quando ganhou o jogo contra o Falcons. Eu queria trazer para vocês, eu acho que ontem ficou, não sei aos olhos de vocês, ontem para mim ficou muito claro que vale mais um Andy Dalton jogar do que um James Winston sem costela jogar. Acho que está muito claro isso. Eu queria também pontuar uma outra questão que o Lucas tinha mencionado sobre a partida da linha ofensiva. Eu ainda não vejo tão clara assim, uma evolução da linha ofensiva como conjunto, ok, mas eu acho que tem algumas peças ainda que não funcionam tão bem. O Calvin Throckmorton como left guard ontem jogou no lugar do Andrew Speed. Acho que foi um dos responsáveis pelas principais faltas ofensivas em termos de pré-snap. Acho que ontem teve duas false starts que prejudicaram a equipe. E o James Hurst, que assumiu a condição de titular ali na posição no lugar do Terron Armstead, que foi pro Dolphins, ele ainda não se encontrou jogando como left tackle. Ele já tinha jogado ali anteriormente, já quebrou um galho ali quando o Armstead tinha lesão nos anos anteriores, mas ele agora, como responsável da posição, como titular absoluto, ele não está correspondendo. E eu acho que ontem na partida contra o Vikings em específico, acho que dá para colocar também um pouco na conta da melhora da linha ofensiva o Andy Dalton, porque o Dalton ele segura muito menos a bola do que o James Winston segura. E o Winston, desde o ano passado, quando ele chegou na equipe, ele vinha com esse problema de segurar muito a bola, de tentar retardar jogadas para conseguir seja maior desenvolvimento, seja ele tentar ganhar com as próprias pernas. A gente consegue ver que o Dalton ele se livra muito mais rápido da bola, não só no release, mas também na tomada de decisão. É o caminho para o Saints seguir nesse período? É o Andy Dalton como titular? É o estilo de jogo dele que é mais acostumado com o West Coast, que são passes rápidos? Porque qual que é o caminho que vocês enxergam para que esse ataque consiga uma melhora gradual, visando que ontem já foi um pouco melhor comparado às últimas 3 partidas? Vamos lá, acho que essa eu posso
se o Bruno permitir, falar primeiro, porque eu tenho certeza que vocês devem estar cansados de ouvir eu reclamando do James Winston. Então, deixa eu aproveitar esse momento. Mas basicamente o seguinte, Michael, assim, veja só, olha os números. O James Winston, ele teve nos 3 primeiros jogos 63% dos passes completos. Andy Dalton, 71%. E olha que o James Winston enfrentou o Falcons. Acho que isso é uma coisa muito importante de dizer. Enfrentou uma das piores defesas da liga, pelo menos até ano passado. E o Andy Dalton enfrentou um Minnesota Vikings que está se sustentando com a defesa, né? O James Winston, ele teve 5 interceptações nos 3 jogos. O Andy Dalton saiu limpo em relação a isso. E aqui para mim é o mais importante de tudo. O James Winston, ele teve quase 4 sacks por jogo. O Andy Dalton só teve 2. Isso é necessariamente porque a linha ofensiva, só porque a linha ofensiva está melhor? Não. É porque o Andy Dalton, ele minimamente sabe fazer a leitura da defesa adversária, ajustar a linha e trazer um release mais rápido. E não buscar o tempo inteiro o fundo do campo. O jogo ontem do Andy Dalton foi um jogo de, como você mesmo falou, West Coast Offense. Que para um time que está com problema na linha ofensiva, que sim, a gente tem que reconhecer que a gente mudou peças, essas peças ainda estão se encaixando, não é mais aquela linha ofensiva que a gente tinha há 3 anos atrás. Para um time que tem esse problema, a gente não pode se dar o luxo de ficar segurando a bola. A gente tem que fazer releases rápidos. E a gente trouxe, pessoal, isso aqui eu acho que é bem importante. A gente trouxe um cara que é especializado no slot, que é o Jarvis Landry, que ele veio para cá para isso. Para ser aquele cara do corte rápido no slot e pegar a bola. E a gente tem um cara como o Olave, que é um cara que sabe correr qualquer tipo de rota. Fora que a gente tem Michael Thomas, que também, quando precisa, é muito bom nos cortes rápidos do slot. Então, para que ficar correndo esse risco? Para que ficar deixando chance para a nossa linha ofensiva, que não é das melhores atualmente, dar chance para o azar nesse sentido? Tem que jogar com um cara que saiba fazer esse game manager. Ontem eu até coloquei lá no nosso grupo saudades do Tedinho. Por que saudades do Tedinho? Porque o Ted, ele era esse cara. Né? O Ted, quando substituiu o Breeze, né, porque o Breeze machucou, ele fazia exatamente esse trabalho de distribuição de bola rápida, release rápido, fazendo o West Coast Offense. Então, em resumo, e aí só para finalizar, o pass rating do Dalton ontem foi 108, enquanto que o pass rating médio do Wilson está em 79. Tudo bem, o Wilson pode estar machucado, pode ser que por isso que não esteja jogando tão bem. Eu nunca fui muito a favor do Winston como quarterback do nosso time, por N razões que eu acho que vocês também não são. Mas se ele está machucado, pior ainda. Deixa esse cara pelo menos descansar. E você tem um quarterback que, se você for olhar na liga, deve ser ou melhor, um dos melhores quarterbacks reservas em um time, que é o Andy Dalton. Coloca o Andy Dalton para jogar. Eu estou super a favor em relação a isso. Eu vou muito aí com vocês também, meus amigos. Vou muito nesse sentido aí também. Eu talvez não seja tão crítico assim com relação ao Winston como o Lucas tá dizendo, mas ele tem toda a razão. Eu acho que se a gente tem um quarterback, né, que tá com as costas machucadas aí, não sei se é costela, se é vértebra, o que é. Isso aqui tá, pra mim, nos últimos jogos que eu vi, claramente a mobilidade dele tá afetada. E é um quarterback que às vezes utilizava essa movimentação dentro do saída do pocket e tudo mais, apenas ano passado, para poder ter mais tempo para tomar decisão. Isso acabou afetando a decisão dele ou não sei, não saberia dizer, mas enfim, ele tá demorando realmente muito mais tempo do que o Andy Dalton demorou ontem na tomada de decisão, que para mim era o principal ponto a criticar no James Winston, né? Ele tomava a decisão e normalmente a decisão era errada, via diversas vezes outros jogadores livres e não pegava o first down, queria sempre lançar a bola mais profundamente, mais no fundo do campo, para querer fazer o touchdown logo.
sei lá, né? Gosta de, sei lá, coisa de quem joga Madden gosta de fazer isso, né? Fazer uma big play. Mas, cara, quando você tem um Andy Dalton da vida, né? Que já pegou ontem, começou a soltar a bola rapidamente, que jogou ontem sem Michael Thomas e sem Alvin Kamara, e que deu uma resposta para o time, que deixou o ataque mais coeso e mais firme, né? Antes da gente começar nosso podcast aqui, eu estava conversando com o Michael e achei o ataque nosso muito mais coerente ontem, né? Por causa dessas tomadas de decisões do Andy Dalton, do quarterback também. Evidentemente, nossa linha ofensiva eu acho que já melhorou mesmo, pessoalmente, assim, eu vi algumas melhoras, assim, mas obviamente também quando o quarterback ajuda muito nisso, né? Quando você solta a bola rápido, quando você tem uma tomada de decisão mais efetiva, mais eficiente, mais rápida, você ajuda a linha ofensiva a aparecer menos, né? Aquela linha ofensiva aparece quando o quarterback é pressionado. Então, ou seja, quando a linha ofensiva não está aparecendo, significa que o quarterback, que eles estão indo bem. E ontem, além de tudo, a linha ofensiva também conseguiu abrir uns gaps, né? Para a corrida do Mark Ingram e de Latavius Murray. Né? Tudo bem que a defesa dos Vikings não é nenhuma sumidade contra o jogo corrido, mas a linha ofensiva segurou essa onda aí também. Obviamente, eu acho que um ataque em que você tá struggling, né, tá penando aí com relação aos passes, você tem que optar pelo mais simples, fazer uns screens, fazer uns passes rápidos, né? Ontem os Vikings jogaram muito assim no início do jogo, né? Passe toda hora ali lançando entre as nossas linhas, né? E eles conseguiam 4, 5, 6 jardas de passe ali, dominando a gente no primeiro drive deles. E foi assim também que a gente conseguiu, com corridas, alternando corridas e passes curtos e médios, né? Passes longos somente quando necessários ou possíveis, né? Quando foi, por exemplo, no finalzinho do jogo, quando o Andy Dalton, no último lance, né, do Andy Dalton, que ele lançou para o Chris Olave ali, já para o Will Lutz tentar aquele field goal de 61 jardas. Mas enfim, é isso. Eu acho que o West Coast Offense seria o ideal nesse momento, né? Porque a tomada de decisão rápida, você tira um pouco da carga da linha ofensiva e coloca os nossos jogadores ali, que são excelentes corredores de rota, como o Olave e Michael Thomas, e também, como bem lembrado pelo Lucas, mais uma vez bem lembrado pelo Lucas, a gente trouxe o Jarvis Landry para poder fazer essas conversões de terceira descida direto aí, com passes curtos de slot ali, né? No slot receivers ali, ó, ganhar 5, 6 jardinhas ali, que são essenciais para você ter uma terceira descida curta, ou então mesmo ganhar um first down, né? Uma terceira descida aí de média para curta. Então eu acho que a gente pode pensar especialmente, tá? Eu quero reiterar, especialmente se o James Winston estiver baleado, cara. Porque entre James Winston e Andy Dalton, você pode colocar nos números, o Lucas gosta um pouco das fresas dos números aí, Andy Dalton e James Winston são basicamente a mesma coisa, cara, em termos de números, né? E quando você tem um jogando melhor do que o outro, quando você tem um machucado e o outro saudável, por que você não vai jogar com saudável? Né? Então eu acho que mais uma vez aí, ó, questionável a decisão da comissão técnica de começar os últimos 2 jogos anteriores ao jogo do Vikings com o James Winston baleado. Porque na minha opinião ele estava com, a meu ver, assim, eu percebia ele com a movimentação prejudicada pela contusão. Já tinha isso, né? Ou seja, mais uma questão de bad coaching aí, né? De tomar a decisão da nossa comissão técnica. Cara, eu acho que o bad coaching também se enquadra aqui nesse ponto. Acho que no jogo de ontem um pouco menos, que eu acho que o Carmichael ele fez um jogo mais ok, ele conseguiu fazer chamadas que não prejudicassem tanto o Andy Dalton no decorrer da partida. E outra coisa que também ajudou ontem foi que o ataque terrestre conseguiu também andar muito bem, tanto que teve um drive, o drive do touchdown do Latavius Murray é um drive muito importante, porque é uma campanha que a equipe consegue correr muito bem. Foram muitas corridas, o Latavius Murray conseguiu depois definir na endzone, né? Então é uma campanha também que conseguiu salvar muito a questão do Andy Dalton. E aí a gente vê a questão do coaching. Eu acho que o jogo que exemplifica muito isso é o jogo do Tampa, na semana 2. Porque
já é um jogo em que sai a notícia que o James Winston tá com 4 vértebras quebradas, que sejam. Ele tá lesionado já naquela partida, jogando com proteção a mais e tudo. E é um jogo que vocês vão lembrar muito bem, é um jogo que o Saints exaustivamente tenta conectar passes longos com o Chris Olave. Ou seja, isso demanda muito mais a proteção da linha ofensiva, que já não tá num nível confiável nesse momento. Há 2 semanas atrás estava menos confiável ainda. E você força o Winston a segurar muito mais a bola, estando com 4 vértebras quebradas e movimentação completamente defasada e tudo mais. Então tem essa questão do bad coaching, de você entender que o quarterback está em uma certa situação e você não conseguir utilizá-lo de uma forma que isso potencialize o seu jogo e traga problemas tanto para o ataque, que vai pagar o pato James Winston, que vai apanhar mais porque está segurando muito mais a bola. A linha ofensiva, que não vai segurar mais tanto porque ela tem que segurar muito mais os bloqueios. E contra um time contra a Tampa Bay, que tem um Vita Vea, que é um cara absurdo no meio da linha, que é muito forte. Que tem também o Shaquille Barrett também por uma ponta. Então tem essas questões. Eu acho dá para se ver também um tal do bad coaching do ataque quando o Pete Carmichael não consegue potencializar. Ontem ele potencializou um pouquinho mais com a ajuda dos running backs, com o Andy Dalton soltando a bola muito mais rápido, conseguindo conectar muito mais rapidamente os recebedores. Então isso ajudou. Então é bom a gente ficar de olho nisso até para os próximos jogos, e que inclusive serão muito importantes até para a gente ver qual o real nível que o Saints pode chegar, visando uma NFC que está muito equilibrada nesse momento, em que, apesar dos pesares, o time está com um recorde negativo, mas tem potencial para se alcançar algo maior do que está se encaminhando hoje, por conta de uma conferência muito equilibrada, né? Cara, eu acho que é isso, sabe? Não tem, né? Não tem o que mais dizer. Mas um cara com 4 vértebras quebradas e a comissão técnica, velho, não tem como piorar. Como assim, cara? Como assim não tem como piorar? Né? Se o cara vai deixar o cara lá, não tá 100% pra jogar, sempre tem um reserva bom, de nível, e vai ainda colocar o cara em risco, sabe? Porque de agravar a lesão, eu não entendo. Você tem com 4 vértebras quebradas e você não ter como piorar isso, ou seja... Uai. Bom, eu não sou médico para falar também, né? Mas enfim, eu acho isso muito estranho. Mas é isso, sabe? Essa tomada de decisão coloca não só o time, mas o jogador também, né, em risco ali, né? Fisicamente falando, a saúde do jogador, e também coloca inclusive a torcida contra o cara também, né? Porque ele não tá jogando 100% da sua qualidade. E o que você falou aí, Michael, realmente eu não tinha nem lembrado disso mesmo, mas o jogo contra a Tampa era toda hora, né? Bola longa pro Olave, especialmente pro Olave. Tanto que ele fez quase 150 jardas naquele jogo. Poderia ter feito até mais se tivesse completado aquele passe. Porque sofreu o fumble pro chão. Mas enfim, eu acho que é isso, cara. Não tem muito o que dizer, não. Eu acho que pra semana que vem, contra o Seahawks, com o Andy Dalton aí, cara. E tentando com os passes curtos e correndo os jogos, fazendo corridas. Vamos ver se o Camara vai estar de volta aí, porque com essa notícia do Latavius Murray indo pra Denver agora, eu já fico um pouco mais preocupado, porque o Mark Ingram não tá fazendo ontem pelo menos não fez um bom jogo, né? Até contra o Panthers ele jogou melhor, mas ele não consegue, eu acho que ele não consegue segurar o piano sozinho, ele não. Vamos ver. Eu acho assim, você vê, né? O Tampa Bay, assim, a gente tem esse ano uma divisão de verdade que poderia ser muito tranquilo gerenciado pela gente, assim. A gente poderia estar facilmente brigando aí para ficar em primeiro, porque o Tampa Bay não tá bem. O Tampa Bay tem uma defesa elite, fato, mas o ataque do Tampa Bay está super errático. A gente poderia estar brigando. Essa situação, mas nesse momento a gente está onde? Está em último lugar. Até atrás dos Falcons, Vikings, Clowns, qualquer apelido que a gente queira botar nesse time. A gente tá atrás deles, cara. Porque a gente
tá se dando um luxo de errar tanto nesse início de temporada. Essa é a verdade. Estamos errando muito e, obviamente, que todos esses erros a gente tem que botar na conta de quem tem que botar, que é o coaching staff. Né? A gente está errando muito em tudo do jogo. A gente está errando muito em faltas, a gente está errando muito na batalha de turnovers. Gente, a gente está errando. A gente está errando até no Special Teams, que sempre foi uma das nossas fortalezas. A gente sempre foi um time reconhecido por ter um Special Teams legal, né? Nossos jogadores iam pro Pro Bowl, Pro no Special Teams, né? E até nisso a gente está errando, até nisso a gente está cometendo turnovers, até nisso a gente não está conquistando jardas nos Special Teams, até nisso, galera. Então, se o time todo tá errando, se o time todo tá falhando em alguma coisa, a gente sabe de quem é a culpa. A gente vai chegar lá, Lucas. Mas antes de chegar no Special Teams, eu vou chegar um pouquinho na defesa agora. Acho que ontem a gente viu também um jogo defensivo que o Saints conseguiu segurar o Vikings por um grande espaço de tempo da partida, né? Tirando os 2 drives do touchdown, que inclusive o time conseguiu segurar até certo ponto, foi um jogo em que a gente complicou, tanto que o Saints conseguiu se manter na partida muito pela sua defesa, né? Bruno, o que você ressalta de ponto positivo assim na partida da defesa de ontem? Mas eu acho que também tem ponto negativo pra gente poder dar uma olhada. Qual é o ponto positivo e negativo que você conseguiu enxergar na defesa na partida de ontem? Michael, o que eu acho, o que foi pior, assim, pensando no jogo de maneira geral, foi o primeiro drive, cara. O primeiro drive de Minnesota nos minou ali, ó. Foram 7 minutos de drive, cara. Ali foi um drive exemplar de Minnesota. Eles conseguiram, inclusive, converter uma terceira pro gol na linha de 15 jardas, de maneira absurda, numa falha de tackles, assim, absurdos. Mas a partir daí a defesa deu uma acertada. E foi aquilo que eu disse no início do nosso podcast aqui, que foi aquela defesa que ela vergava, mas não quebrava. Bend, but didn't break. Eu acho que tava muito disso aí. E olha, todos esses pontos aí que nós tomamos, 28 pontos, né? Tirando o outro touchdown que nós tomamos, eu coloco muito também na conta da arbitragem e das faltas, né? Ou seja, ponto negativo, mais uma vez, aí já colocamos as faltas, né? Mas aquela arbitragem também, a chamada da arbitragem, naquela falta do Tyrann Mathieu na linha de scrimmage, eu achei absurda. Um ponto positivo da defesa, eu achei que o nosso pass rush deu uma melhorada mais uma vez, né? Já sacamos ontem o quarterback 3 vezes. Nossa linha ofensiva é estranho, né? Porque isso pra mim parece que desde 2019 a nossa linha defensiva ela demora um pouco para pegar o tranco, né? Mas depois assim, terceira, quarta semana, parece que entra nos eixos, aí são 3, 4, 5 sacks por jogo. Aí facilita muito pro resto da defesa. Ontem isso aconteceu, né? Mas a gente jogou contra um dos melhores wide receivers da liga, que fez um bom duelo com o Marshawn Lattimore, que, cara, ele sofreu muito com o Justin Jefferson, né? Foram 150 jardas quase pro Justin Jefferson. Ele ali fez a diferença pro jogo ali, pros Vikings. Eu acho que faltou talvez um ajuste ali na marcação, né? Não sei, a gente confia muito no Lattimore, né? Ele costuma anular os wide receivers número um dos nossos adversários, né? Mike Evans que o diga. Mas ontem o Justin Jefferson estava levando a melhor em boa parte das vezes em cima do Marshawn Lattimore. Talvez devêssemos dobrar a marcação ali, colocar um safety para ajudá-lo, não sei. Acho que talvez tenha falhado nisso aí. Então, para mim, o ponto positivo foi a melhoria da linha ofensiva, da linha defensiva, que pressionou o Kirk Cousins, né? Forçou o erro, forçou sacks. E o ponto negativo para mim foi essa falta de ajuste em cima do Justin Jefferson, que a gente sabia que isso ia rolar, que ele ia ser alvejado diversas vezes, mas a gente acha que
a nossa defesa confiou demais no Marshon Lattimore, que é explicável, é compreensível, mas a gente viu que ao longo do jogo ele estava, né, sofrendo um pouco, então poderíamos ter feito um ajuste nessa marcação aí. Sobre a defesa, eu acho que assim, a defesa ela tá, como eu falei, é uma defesa que ela tá deixando o nosso time com possibilidade de ganhar. Isso é mega positivo, isso em todos os jogos desse ano ela fez isso pela gente. É uma defesa que está começando a evoluir em relação a sacks, né, QB rates. Ainda não está no nível que eu sei que a defesa tem potencial, mas já está começando a melhorar. É uma defesa que tem, para mim, atualmente, o MVP dessa defesa esse ano, por enquanto, é o Pitch Warner. Esse menino está se mostrando um belo achado. Realmente está fazendo uma dupla boa com o Demario Davis. E ele está sendo assim, ele está no campo inteiro. E é uma defesa que a gente tem dupla de safeties que estão jogando pela primeira vez juntos. Então você tem, às vezes, algumas não sincronias, e tem um deles que tem 2 jogos que não joga, né? Então você sabe que essa sincronia, vai acontecer, vai melhorar jogo a jogo. Agora eu vou falar uma coisa polêmica aqui, que eu acho que vale a atenção. Se você pegar os números do Lattimore, ele parece estar jogando num alto nível esse ano, tirando esse jogo de hoje, de ontem, que foi um jogo de fato que ele destoou em relação a passes recebidos na direção dele. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção sobre o Lattimore é que ele esteve envolvido em alguma das principais situações de perda de jogo, quase perda de jogo da gente. Contra o Falcons, a gente quase perde porque ele fez uma agressão, uma falta de agressão, basicamente, que fez com que o Falcons andasse bastante, e a gente tinha matado o jogo já, e a gente quase perde. Por sorte, teve aquele fumble lá do Mariota que, enfim, salvou a gente. Contra o Tampa Bay, por mais que ele não seja o principal culpado, mas é aquela velha máxima do futebol americano, né? Não seja o segundo cara, né? Quando você tá numa briga, não seja o segundo cara a agir. Ele foi o segundo cara a agir, foi expulso, e isso desestabilizou nossa defesa. E agora, contra Minnesota, posso dizer tranquilamente que ele foi o nosso ponto fraco. Aí sim, pela quantidade de passes recebidos na direção dele. Então, assim, é uma coisa que está me incomodando, mais uma vez, não por causa dos números, mas por desequilíbrio. Acho que essa é a palavra. Ele deveria ser um cara, ainda mais, ele já está há 5 temporadas na NFL, ele deveria ser um dos líderes da defesa. Um cara que tem uma mente equilibrada para guiar os novatos, como é, por exemplo, o Demario Davis. E não estou vendo isso. Estou vendo um cara desequilibrado e que volta e meia coloca a gente em risco de perder um jogo, apesar de ser um cornerback, em estatística, dos melhores da NFL. Mas esse lado dele me preocupa bastante. É bem isso, assim. A questão do Lattimore, eu acho que nessa temporada, por enquanto, ele começou muito bem. Eu acho que se ele conseguir manter o nível, tirando do jogo de ontem, que eu ainda não acho que ele foi o principal responsável, assim, em termos da defesa, até porque muitas das recepções que o Jefferson também teve ontem foram naquelas em que o jogador se movimenta no pré-snap e ele consegue sair da marcação do cornerback que está designado para ele naquele momento, ele consegue sair dessa marcação. Então o sistema do Vikings também ajudou com que o Jefferson tivesse um pouco mais de volume. Eu acho que a principal recepção do Jefferson no jogo de ontem foi aquela do quarto período, no drive final do Vikings, e que ele consegue vencer o Lattimore. Isso aí é mérito também do recebedor, que é um jogador absurdo também, tem que ser pontuado. Eu acho que o Lattimore tem qualidade esse ano de jogar e conseguiu ser lembrado para a votação de All-Pro, Pro Bowl. Ele tá num bom nível. Os números também, antes do jogo de ontem, ajudaram e o credenciaram a entrar nessa conversa. Mas essa questão das faltas, assim, pelo menos preocupa muito, porque
Acho que não só dele, mas também da defesa de modo geral, porque a defesa do Saints ela é uma defesa que sofre para sair do campo, né? É uma defesa que ela consegue segurar em bons downs, mas no terceiro down, em terceira descida, cede a conversão. É um time que tem muitos problemas para sair do campo, então acaba ficando mais tempo no campo e tudo mais. E faltas também entram nessa conversa, né? Porque se você acaba cometendo faltas, você acaba renovando descidas e tudo mais. Aí, só pra gente fechar a questão da defesa, eu acho que é isso sim. Eu também gostaria de reforçar também o Pete Werner, que acho que tá sendo a grande sensação do Saints até o momento da temporada. Acho que se a gente pode citar um ponto positivo no que a gente vem assistindo até o momento, é o Pete Werner, tá jogando em um excelente nível. E também acho que é um acerto do coaching staff e também junto com o front office, que é não ter assinado com o Alexander e ter apostado no garoto. E até acho que esse é onde eles estão conseguindo se pagar nessas tais escolhas difíceis que os times têm ano, assim, né? Só acho que queria fechar isso de defesa. Posso entrar em Special Teams? Alguém quer falar algo de defesa ainda? Bora. Não, pode deixar. Certeza. Lucas, falar algo? Não, vamos lá, vamos seguir. Vamos lá, então. Então, de Special Teams, eu acho que a grande história do jogo de ontem, né? No Special Teams, eu acho que a gente tem duas, que é os pontos negativos da gente pegar que o Saints vem sofrendo com fumbles no ano inteiro, e um deles foi em Special Teams no início do jogo de ontem com o Deontay Hart, né? E também tem faltas de Special Teams que estão custando jardas e tudo mais, tanto que teve uma campanha que teve uma falta no comecinho que o Vikings conseguiu avançar tipo 15 jardas e teve uma campanha depois de pontuação, então essas faltas estão prejudicando. Mas acho que o legal da gente falar do jogo de ontem é que o Will Lutz mais uma vez se mostrou um cara muito decisivo para o Saints, né? Obviamente ele conseguiu voltar ao Saints na partida naquele field goal de 60 jardas que naquele momento já eu mesmo me perguntei se era uma decisão correta, porque era uma 4ª para 9 e um chute de 60 jardas nunca é correto, nunca é certeiro de que vai dar bom. Independente de qual seja seu kicker, se for o Justin Tucker do Ravens também, você ainda levanta aquela pulguinha pela distância. Mas ontem se pagou muito bem. E acho que apesar de a gente ter pontuado os vários defeitos do time de ontem, o Saints lutou, né? No fim, o Saints esteve no jogo até o final e perdeu porque o Will Lutz errou um chute de 61 jardas, que aí não é culpa dele também, é a questão da distância. Mas é um cara que ele se mostra confiável, que ele sempre foi, mas ficou a uma jardinha de ter quebrado o próprio recorde dele, que ele tinha anotado no jogo de ontem já com um chute de 60 jardas que ele acertou, e posteriormente errando de 61. Qual que é a avaliação assim, do Special Teams e também a sensação que deixaram em vocês o jogo de ontem, apesar da gente ter pontuado os vários defeitos, mas a gente ter perdido apenas por 3 pontos e ter conseguido bregar até o final, né? Ontem eu achei o Special Teams um pouco errático, sabe, gente? Eu concordo da questão do Will Lutz, eu acho que o Will Lutz é um puta kicker, assim, que a gente viu como ele fez falta no passado, inclusive. Mas ontem eu me irritei um pouco com vários lances de special teams, de a gente cedendo jardas, de corredor do Vikings conseguindo ganhar jardas em punts nosso e afins. E, obviamente, da nossa... que era uma coisa que a gente tinha com o Deontay Hart, que eu não estou sentindo isso, é conquista de campo, que a gente se utilizava muito o Deontay Hart para estar bem posicionado no campo. E essa temporada, até o momento, eu sei que o Deontay Hart também esteve machucado, mas essa temporada até o momento eu não estou vendo essa... A gente tem um special teams special, sabe? Tipo assim, que nem a gente teve temporadas passadas. Me preocupa um pouco. E lembrando uma coisa, né? A gente teve em outros jogos field goal bloqueado, enfim, coisas que a gente não tinha em temporadas passadas. Não, você já mencionou isso aí, né, Lucas? Realmente. Em temporadas passadas, nossos special teams, especialmente acho que no ano passado, ele era especial mesmo, né? Ele forçava fumbles,
ele tinha o Deontay Hardy retornava muito bem, né, colocava a gente em condições já de pontuar, e isso inclusive facilitava a vida do ataque, né? Um ataque que ano passado também era bastante mais ou menos, né? Fosse com James Winston, fosse com Trevor Siemian, ou fosse com Taysom Hill. Vou nem colocar o Ian Book nisso aí não, porque é até covardia. Mas facilitava a vida do ataque, né? E a defesa também fazia isso. Mas realmente os special teams têm deixado a desejar. Houve aquele bloqueio de field goal, né? Que nos deu a vitória contra os Falcons, e desde então parou por aí, né? Will Lutz contra os Panthers teve um field goal bloqueado, errou um outro field goal, inclusive já teve alguém comentando que o Will Lutz não voltou a mesma coisa, mas assim, ontem nós vimos que do que ele é capaz, né? Acertou um chute de 60 jardas e quase acertou um de 61, porque ali, meu cara, ele foi muito azar. A bola bateu em duas traves, cara. E se tivesse um pouquinho mais alto ali, não bateria na trave de baixo e teria talvez entrado, né? A bola tava, poxa, se tivesse batido na trave direita, com uma espiral diferente no outro lado da bola, teria batido e entrado direto. Enfim, foi muito azar ali do Lutz. Seria sensacional ter empatado o jogo daquele jeito. Mas é isso, né? E agora, uma coisa que eu ia falar, a gente tá sempre dizendo, né? Seja na defesa, seja no ataque, seja no special teams. O que tem nos matado demais são as faltas. Nos três lados da bola, né? Como eu só gosto de dizer. É muito isso, né? Muito essa questão do time ainda ser meio desbalanceado, né? Porque quando um consegue se ajustar, o outro começa a entregar um pouco a paçoca. É difícil encontrar um momento em que os três fases do jogo estão extremamente alinhadas e conseguir atuar de uma maneira constante, né? É bem complicado, né? Mas aí, a gente pegar um pouco da questão agora, vamos olhar para a semana que vem já. O Saints tem um jogo importante contra o Seahawks, né? Não, é um cenário diferente também, em que o time que vai para Londres, ele não folga na semana seguinte, né? Ele já volta jogando, então tem um pouco desse cenário que a gente vai enfrentar. Quais são as expectativas aí, Lucas, para esse jogo contra o Seahawks agora? O que você espera do time? Também já manda o seu palpite aí. O que você está achando desse jogo aí? Como que você espera ver o Saints para essa próxima partida? Olha só, o Seahawks é um time que está meio tentando fazer gracinhas, né? Todo mundo estava dando o Seahawks como um time morto, né? No início da temporada, depois de sair do Russell Wilson. Mas foi um time que logo na abertura da temporada ganhou do Broncos, do Russell Wilson. Jogo passado fez ponto pra caramba. Eu acho que assim, pra mim o que vai definir se a gente ganha ou não ganha esse jogo, sendo muito sincero, são duas coisas. Primeiro é se a gente vai com Andy Dalton ou com James Winston. E segundo, se nossa defesa ela começa a ficar mais clutch. Se sim, eu acho que a gente tem condições de ganhar esse jogo. Por mais que a gente esteja bastante baqueado com lesões e afins. E por mais que o Seahawks seja um time que tá fazendo algumas gracinhas esse ano, acho que a gente tem mais elenco. Isso para mim é fato. E é uma coisa que a gente tem mais elenco que muito time da NFL. É torcer para que a gente tenha uma melhor gestão do time. É isso. E sobre qual a minha previsão para o jogo, eu espero que seja. Eu acho que vai ser um jogo de poucos pontos. Eu acho que a nossa defesa vai segurar bem. Eu vou dizer que vai ser um jogo de, quem sabe, sendo bem otimista, de 20-13. Vou apostar nisso aí. Olha, eu acho que esse jogo do próximo domingo é crucial para o nosso futuro na temporada. Porque, em teoria, é o nosso jogo mais fácil
dos próximos 4, 5. Né? Que depois do Seahawks, a gente vai enfrentar Bengals, depois Cardinals, depois, se não me engano, Ravens. Depois vou ter que procurar aqui. Se a gente chegar com 1-4 no jogo contra os Bengals, vai ser muito ruim, né? Vai ser terrível. Não que a gente não tenha condições de vencer esses times, eu acho que temos, mas tem muito que ser acertado isso aí, né? Tem que acertar, tem que jogar direitinho, cometer menos faltas, dar chance, colocar, como o Lucas colocou aí, ó, nós temos um elenco muito bom, então a gente tem que colocar a bola nas mãos dos nossos playmakers. Colocar a bola na mão do Michael Thomas, colocar a bola na mão do Kamara, colocar a bola na mão do Olave, do Jarvis Landry, né? Que são os nossos recebedores mais confiáveis, né? Colocar a bola na mão do Andy Dalton, né, cara? Porque vai ter que ser ele, né? Porque eu, sinceramente, não vejo mais o Jameis Winston agora, Jameis Winston com 4 costelas fraturadas, 4 vértebras fraturadas, como o titular desse time agora, não. Eu acho que vai jogar o Andy Dalton, a saber de qual é o estado de saúde do Jameis Winston aí. Mas eu concordo com o Lucas, eu acho que tem que ser essa semana agora, tem que ser o Andy Dalton. E colocar a bola na mão desses caras que eu mencionei aí. Eu acho que a defesa vai segurar. Desculpa aí, Michael, você ia falar? Não, eu que vou falar, Lucas, mas pode concluir, eu falo depois. Não, eu acho também que a defesa vai segurar. O Seahawks, ele tá realmente engraçadinho aí, né? Ganhou do Broncos. O Broncos não vem, assim, vem rateando também. E ganhou dos Lions, né? Os Lions, todo jogo do Lions parece que vai ser um 50-49, cara. Sacou? Que é um tiroteio, todo jogo dos Lions é um tiroteio. Foi assim contra os Eagles, né? Tomaram 30 e tantos pontos, mas fizeram 30 e poucos. Ou seja, é um ataque que parece que está muito bem, mas uma defesa que está muito mal. Me lembro os Saints de uns 7 anos atrás. Era um puta de um ataque com uma defesa horrorosa, né? Então eu acho que por isso que o Seahawks jogou tão bem assim contra o ataque do Seahawks jogou tão bem assim contra os Lions, porque é uma defesa que parece que tá bem vazada aí. Então eu acho que a nossa defesa vai segurar esse ataque dos Seahawks, vai dar chance para o nosso ataque pontuar, nosso ataque ter possibilidade de ganhar o jogo. Né? Resta saber que se nós vamos cometer esse tanto de falta, tanto de turnover aí. Eu acho que tem que cuidar melhor da bola e colocar a bola na mão dos nossos playmakers. E só uma coisa antes de a gente caminhar para o encerramento, que eu acho que eu não tive a oportunidade de falar isso em alguns momentos que a gente estava falando aqui. Mas galera, vamos fazer uma ode ao que o Chris Olave está jogando essa temporada, pelo amor de Deus. O cara, ele lidera a quantidade de jardas recebidas do nosso corpo de recebedores. Mas ele não lidera por pouco, não. Ele tem quase o dobro do segundo colocado, que é o Michael Thomas. Ele tem 335 jardas recebidas. Ele está com a média de 83 jardas por jogo. Eu não acho, ainda não acho que vale 2 escolhas de primeira rodada. Mas que bom que a gente tem esse cara no nosso time. Isso relembrando uma discussão tremenda, essa questão das escolhas, hein? Eu tenho a expectativa de que os Saints tem que forçar um pouco mais. O jogo tá nas costas do ataque nesse jogo, porque acho que a defesa tem totais condições de segurar um ataque do Seahawks com o Geno Smith. O ano passado, quando o Saints jogou lá em Seattle contra o Seahawks, já era o Geno Smith, a gente não pegou o Russell Wilson. A gente viu como o time fora de casa já conseguiu controlar bem esse Seattle, né? Então, acho que o Saints precisa de um ataque um pouquinho mais consistente. É um jogo que, se o ataque conseguir ser um pouco mais constante com a bola, conseguir ter posses um pouco mais longas e tirar também um pouco do peso da defesa, de ficar muito tempo no campo, é uma partida também que o Saints consegue, talvez, vencer com, não digo tranquilidade, porque eu acho que nenhum jogo nesse ano vai ser vitória tranquila, vai ser tudo vitória dolorida, sofrida, com muita luta, garra. Então acho que os jogos desse ano será mais ou menos nesse cenário assim. Mas tem um detalhe aqui que a gente não falou, e eu pensando aqui, quando você falou o nome, eu pensei aqui, o Geno Smith é um quarterback móvel.
E a gente tem sérios problemas de ajustar nossa defesa contra quarterbacks móveis. Então, esse é um ponto de atenção, ponto que me preocupa um pouquinho. E espero que o Saints tenha aprendido a lição do que sofreu na primeira rodada desse ano. Não, super justo, até porque não é nem do início do ano que a gente tem esse problema, né? É recorrente essa questão dos problemas de quarterbacks móveis, que o Saints sofre ano após ano. E aí o Bruno tinha pontuado da questão do calendário. Essa sequência de jogos que o Saints tem 4 jogos em casa nos próximos 5. No entanto, tem o Seahawks agora no dia 9. A partir disso tem uma sequência de Bengals, aí joga numa quinta-feira contra o Cardinals, ou seja, a semana é mais curta. Aí recebe o Las Vegas Raiders também já no final de outubro. E encerra essa sequência em casa contra o Baltimore Ravens. Então é uma sequência muito dura para o Saints. E esse é um jogo que entra assim, se o Saints quiser realmente entrar nessa briga de sonhar com pós-temporada, é uma partida que o Saints tem que vencer. Porque os próximos jogos serão parada dura. É um dos times esteve no Super Bowl ano passado. O Cardinals também tem um quarterback super promissor no Kyler Murray também. Tem o Lamar Jackson, que também vai jogar em New Orleans e está também numa ótima temporada até aqui nesse início. Então o Saints tem eu não queria falar obrigação, mas é quase uma obrigação de vencer esse jogo, porque entre os próximos confrontos é o jogo mais acessível que o time tem para conseguir uma boa vitória. Eu aposto assim num jogo também super de poucos pontos. Eu chuto um 17-10 pro Saints, com tudo aquilo que a gente já falou, uma defesa que vai ter que segurar o Dino Smith, com todas essas deficiências, com a questão de se marcar um quarterback móvel, e o ataque que vai ter que ser mais consistente. E mais, correr com a bola, né? Correr com a bola. Acho que isso já se mostrou ontem que é uma solução que a gente pode tentar, e é o que o time tem mais o que fazer nesse momento, visando que não tem nenhum quarterback em situação muito confiável. Aí eu já acho que é obrigação, viu, Marco? Acho que você tem que usar essa palavra mesmo, cara. É obrigação ganhar esse jogo, cara. É o jogo, como você disse, mais acessível nos próximos 5 ou 6, né? Tem que ganhar, cara. Tem que ganhar. E correr com a bola é importante mesmo. Agora, lamentável a gente ter perdido aí o Latavius Murray, porque eu não sei se a gente vai ter o Camara também na semana que vem, né? Aliás, nessa semana, né? Lamentável. Vai ter que se virar com o que tem nesse momento, né? O elenco tá mais curto por conta de running backs, porque também não foi adereçado da maneira correta no início da temporada, né? Mas vamos lá. Lucas, vamos começar agora o encerramento aqui do nosso podcast aqui. Faz o seu jabá aí, onde você tá, onde a gente consegue te encontrar. Opa, galera, pode me encontrar no Twitter. Tô lá muitas vezes mais leitor do que escrevendo lá no Twitter, mas estou sempre por lá. Pode procurar por Andionesco. Enfim, é a junção do meu sobrenome com Esco, mas enfim, é isso. Andion Esco, que eu estou sempre por lá, observando e acompanhando todas as notícias, inclusive as notícias do Saints Brasil. Boa, bacana. Bruno, obrigado também por ter participado aí. Faz o seu jabá aí, onde a gente te encontra. Você é das redes sociais. Eu sou um dinossauro com relação a essas redes sociais. Eu tenho só Facebook, cara. Já prometi que eu ia fazer Instagram, ia fazer Twitter, mas assim, eu fico enrolando até passar à vontade, sabe? Enfim, eu acompanho mais pelo Facebook, pelo WhatsApp, as notícias, procuro em site mesmo, então me achar mesmo é só no Facebook. Enfim, foi um prazer aí, mais uma vez, estar aqui no podcast com vocês. Foi a primeira vez com o Lucas, muito legal. Maicon, prazer estar com você aqui novamente. E espero que na próxima vez a gente possa falar de uma vitória do Saints, né? Vai ser mais legal do que ficar batendo essa coisa de derrota. Beleza, moçada? Valeu, muito obrigado aí. Boa noite. Estamos precisando de uma vitória, hein? Um mêsinho sem ganhar um jogo vai ficar duro, hein? Mas é isso aí, pessoal. Fechamos mais essa edição. Estamos aí pelo Instagram,
como já falei, lá no Mundo Dead, também no Twitter com Saints Brasil 09. E fechamos mais essa edição, hein? Muito obrigado a você que ouviu até aqui e até a próxima, hein? Falou, tchau, tchau!